A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 2 de maio, recordamos hoje o santo Atanásio de Alexandria. Foi o 20º arcebispo de Alexandria, doutor da Igreja e santo da Igreja Católica. Seu episcopado durou 45 anos, dos quais 17 ele passou exilado, em 5 ocasiões diferentes e por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. Vamos conhecer essa história. A vida toda de Santo Atanásio consumiu-se na luta contra os hereges. Hereges houve sempre, ainda existe e sempre os haverá. Quem observa bem o movimento das heresias na história da Igreja, facilmente chega a descobrir os seguintes característicos que estigmatizam os hereges e suas obras. Alexandria é a terra que deu à Igreja este grande doutor e defensor da doutrina católica. Atanásio nasceu em 296. Dotado de inteligência raríssima, fez Atanásio rápidos progressos nas ciências divinas e profanas. À medida que os conhecimentos se alargavam, mais se lhe solidificavam as virtudes e a piedade. O desejo de vida perfeita levou à solidão de Santo Antão, na companhia do qual passou 2 anos, até que o seu antigo mestre, Santo Alexandre, que havia sido elevado à dignidade de patriarca, chamou-o para perto de si, a fim de que lhe aproveitara o talento na luta contra os hereges. Quando se realizou o concílio de Nicéia, Atanásio, sendo apenas diácono, acompanhou o prelado para aquela eminente demonstração de fé católica. Os erros arianos foram por eles refutados com tanto brilho e clareza que causou admiração de todos os assistentes. Seu discurso foi um triunfo para a causa católica. Conquistou-lhe também o ódio dos arianos, que lhe declararam implacável guerra, a começar daquele momento até o dia de sua morte. Prevendo o próximo desenlace fatal do patriarca Alexandre, Atanásio esquivou-se da mais que provável eleição e fugiu para Alexandria. Santo Alexandre, conhecendo o plano do amigo, declarou-lhe que de nada adiantava prosseguir na sua humilde trama, pois que não se livraria do cargo de futuro patriarca. Efetivamente, foi eleito Atanásio sucessor de Alexandre, e só 6 meses depois da eleição, lograram os fiéis descobrir o esconderijo do novo pastor. De nada lhe valeram as desculpas inspiradas pela humildade, pois que o povo conduziu como quem triunfa a capital, e Atanásio, se bem que em lágrimas, tomou posse do cargo. Os arianos não viram de bons olhos este estado de coisas, e como se lhe não fosse possível reverter a eleição de Atanásio, recorreram à vil calúnia, para desta maneira lhe destruir o prestígio junto ao imperador. Este convocou um concílio na cidade de Tiro, para que Atanásio respondesse às acusações levantadas. A assembleia compunha-se na maioria dos bispos arianos, portanto de inimigos de Atanásio, que ainda assim compareceu à audiência. A primeira acusação foi feita por uma mulher paga pelos inimigos do patriarca, a qual, em plena assembleia, dirigiu-se erroneamente em acusações para o secretário Timóteo, pensando ser este Atanásio, já que não o conhecia pessoalmente. Timóteo, após receber as acusações em rosto, disse: "Como eu teria entrado em tua casa? Teria-te feito propostas indignas?" Ela, mediante juramento, confirmou suas palavras. Diante desta cena, e bem que deturpado, a assembleia toda declarou a inocência de Atanásio. Recorreram os inimigos a uma outra astúcia, que, segundo lhes parecia, não havia de falhar. Espalharam boatos de ter Atanásio assassinado um bispo de nome Arsênio, cuja mão direita levava consigo para fazer obras de feitiçaria. Chegando mesmo, apresentaram uma caixa com a tal suposta mão que diziam ser do bispo assassinado. Atanásio, tendo absoluta certeza de que o tal bispo Arsênio estava vivo, localizou e pô-lo a par do que se tratava, convidando-o a vir até Tiro. Em uma das sessões que tratava da questão de Arsênio, Atanásio perguntou aos bispos arianos presentes, um por um, se conhecia o Arsênio, quando alguns deles responderam afirmativamente. Era o momento escolhido por Atanásio para desmascarar e humilhar os seus inimigos. A um sinal, abriu-se a porta da sala e entrou Arsênio,
dando com sua presença testemunho da inocência de Atanásio. Mesmo assim, enfurecidos contra o patriarca, tanto insistiram ao imperador Constantino que este determinou o exílio de Atanásio para Treves. Lá foi recebido pelo bispo São Maximiliano, com todas as honras, e as notícias recebidas por Atanásio de Alexandria davam conta de que os fiéis cada vez mais rejeitavam toda e qualquer comunicação com a Igreja ariana. Diversos pedidos foram feitos ao imperador para a reabilitação do patriarca, que não foram atendidos sob a alegação de que não poderia intervir numa decisão do concílio. O imperador Constantino morreu em 12 de maio de 337. No leito de morte, depois de ter recebido o santo batismo, reconheceu a inocência de Atanásio e decretou-lhe a volta para Alexandria. Só em 388 foi executada esta ordem. O império foi dividido entre os 3 filhos de Constantino: Constantino, Constâncio e Constante. O primeiro Constantino, a quem coube a parte da Gália, deu liberdade a Atanásio, o qual em triunfo foi recebido na sua metrópole, Alexandria. Os arianos não descansaram e armaram novas perseguições a Atanásio, alegando que as decisões de um concílio só poderiam ser alteradas por outro, com o consentimento do imperador do Oriente. Recorreram a Constâncio e, convocando um novo concílio, fizeram a eleição de um novo bispo de Alexandria. O eleito era o sacerdote ariano Gregório. Diante disso, Atanásio dirigiu-se a Roma e invocou a autoridade do Papa Júlio, o qual pessoalmente presidiu o concílio de Sárdiga, bem como um sínodo convocado pelos imperadores católicos Constantino e Constante, que reconheceram e confirmaram Atanásio como legítimo patriarca de Alexandria. Uma carta de Constante dirigida a Constâncio, em tom ameaçador, fez com que este respeitasse as deliberações dos concílios católicos e restabelecesse Atanásio no uso dos seus direitos. Morreu Constante e desencadeou-se nova tempestade contra Atanásio. Constâncio, cedendo às exigências dos arianos, acabou cedendo, tendo sido convocado o Concílio de Milão pelos arianos, que novamente condenou Atanásio e exigiu da Igreja de Alexandria a agremiação aceitariana. Foram cometidas tantas atrocidades e crueldades que Atanásio fugiu e permaneceu exilado por 5 anos numa cisterna seca, ao abrigo de um amigo, período em que escreveu as obras mais importantes contra a seita ariana. Somente por ocasião da morte de Constantino foi-lhe permitido voltar à diocese por um decreto de Juliano, o apóstata que deu liberdade a todos os bispos católicos exilados. Não tardou, porém, nova perseguição, e Atanásio, para não cair nas mãos dos inimigos que queriam a morte, procurou salvação na fuga, navegando o santo para o exílio. Só durante o governo de Joviano foi concedida paz e prosperidade para a fé católica por um período de 3 anos. O sucessor de Joviano, Valente, empregou novamente medidas extremas contra os bispos católicos, mandando-os para o exílio. Atanásio escondeu-se no túmulo do pai por um período de 4 meses. Foi esta a última perseguição sofrida pelo grande bispo. As autoridades, receando uma revolução em Alexandria, caso não fosse reconduzido, chamaram de volta Atanásio, que dirigiu a diocese até a morte. Em 373, foi o grande defensor da Igreja Católica, receber a recompensa na eternidade. São Gregório Nazianzeno diz: Atanásio foi uma coluna da Igreja e o modelo dos bispos. Atanásio morreu com 77 anos no dia 2 de maio de 373. Logo depois foi inserido entre os célebres padres da Igreja, sendo canonizado e declarado doutor da Igreja. Sua festa litúrgica é celebrada no dia de sua morte em todo o mundo cristão. Que possamos pedir a intercessão do santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de Santo Atanásio, concedei-nos por sua intercessão que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós.